Olá, meus amigos, minhas amigas, olha só, continuando esse super curso da Alopeb, agora chegou a hora de nós estudarmos as previsões de vacância da Alopeb. Professor, o que vem a ser a vacância? Vacância é o fenômeno do quê? Quando o cargo se torna vago. Então, o cargo está ocupado, o cargo deixa de ser ocupado, o que acontece? Acontece o fenômeno da vacância. Professor, então para eu estudar a vacância, eu tenho que saber as formas de provimento? Exatamente. Forma de provimento, nós sabemos que é o 4RANP, tá certo? O 4RANP, e agora a gente vai estudar a vacância. Então, existe o provimento, tá? Primeiro, o cargo está vago, tá? O cargo está vago. Ocorre o provimento, que é o preenchimento de uma pessoa que ocupa uma vaga desse cargo. E agora nós vamos estudar as hipóteses de quê? De quais são as formas de vacância desse cargo, que ele está ocupado, passa a ficar vago, né? Independente de qualquer coisa, essa aula aqui, a Alopeb, ela não detalha esses assuntos, esse aí ele deixa para ser detalhado. Esse detalhamento de vacância e tanto de provimento, a Alopeb deixa para a Lei Complementar 04, daí a importância de vocês estudarem também a Lei Complementar 04, que o professor gravou de ponta a ponta para vocês aí, ponta a ponta que o professor gravou, e eu tenho essa Lei 04 gravada de ponta a ponta, são 59 aulas para vocês. Vamos lá, então. Capítulo 3º, da vacância. A vacância do cargo público decorrerá de... Então, o que é vacância? O cargo está ocupado, ele vai se tornar vago, né? Professor, quantas hipóteses? 7 hipóteses, né? Vamos falar uma das hipóteses aí para aqueles alunos que não têm contato com a administração pública. O cara está ocupando o cargo, tá? Ele vem a falecer no exercício do cargo, e aí? E aí é o seguinte, ele não vai ser sepultado juntamente com o cargo. A pessoa que ocupava aquele cargo, aquela vaga, ela faleceu, ou seja, o cargo automaticamente se tornou vago. Se tornou vago esse cargo, significa dizer que nós podemos fazer o provimento nele, né? E nós temos as formas de provimento, tá? Temos as formas de provimento, bacana? Então vem comigo aqui. Formas de vacância. Primeiro, a exoneração, tá? A exoneração, ela pode se dar por pedido ou de ofício, né? A exoneração, inclusive, o legislador da Alopeb, no artigo 34, a gente vai falar. Muito detalhe, a exoneração não é punição. A punição do servidor é a demissão, tá? Então, a demissão vai ser o quê? A demissão vai ser aí uma forma de vacância e é uma punição. Aquela pessoa que é demitida, ela passa a ter algumas restrições para com a administração pública. Por exemplo, fica impedida de determinado tempo de fazer concurso. Professor, aonde que estão essas regras de demissão? As regras de demissão, que é o inquérito, a sindicância, o PAD, o julgamento, estão todos esses assuntos contidos na LC 04. Remoção é outro, né? A remoção, está ocupando uma vaga de professor em Rondonópolis, foi transferido para Jangada, ocorre o quê? Sai de uma vaga aqui e vai para outra vaga, há uma remoção, né? Então, a remoção não é, gente, ela não é redistribuição. A redistribuição atenção, o que é redistribuição? A redistribuição o cara ocupa um cargo e uma vaga lá em Rondonópolis, né? E esse cargo e essa vaga vai para a Jangada. Não é, tá? Só a pessoa sai da vaga de lá e ocupa a vaga de cá do cargo que tem Jangada. Então, isso que é remoção. Percebe-se, né, que na remoção você vai ter uma vacância e vai ter uma promoção e um provimento. Readaptação, mesma coisa. Tá? Mesma coisa, você também sai de você tem a ocorrência do fenômeno da vacância e do provimento, ok? Vamos lá, outra, aposentadoria. A aposentadoria, né? Tão sonhada aposentadoria, ele deixa de ocupar a vaga, ele vai para a aposentadoria. O item 6º, posse em outro cargo inacumulável. Professor, como assim posse em outro cargo inacumulável, né? Pense só,
Falei para vocês nos exemplos passados, o cara é secretário da escola, é o técnico administrativo educacional, passou para professor. Chegou lá, ele vai pedir exoneração, tá? Motivadamente, vai pedir a vacância do cargo dele, motivado por esse assunto, posse em outro cargo inacumulável. Por quê? Caso ele venha a ser inabilitado, exonerado por inabilitação em estágio probatório no outro cargo de professor, ele poderá ser reconduzido ao cargo anterior. Ok? E, finalmente, o falecimento, tá? De novo, exoneração, demissão, remoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. De novo, para fixar, exoneração, demissão, remoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Bacana, né? O artigo 34, ele vai falar as formas de exoneração, né? Primeiro, exoneração. Você pode ser exonerado tanto do cargo efetivo quanto do cargo em comissão. O artigo 34 ele vai falar exoneração do cargo efetivo. Na altura do campeonato, vocês já devem saber o seguinte, que o cargo efetivo é de provimento através do ingresso de quê? De concurso público, não é isso? Depois do concurso público, ele passa para o estágio probatório, do estágio probatório ele é estabilizado, né? Consegue adquirir a estabilidade. A pedido de vontade do próprio ocupante do cargo, do servidor, de ofício, por parte da administração pública. Professor, a pedido, a qualquer momento o ocupante do cargo pode pedir exoneração. Já de ofício, ele só pode em algumas situações previamente previstas na legislação. Tá? Então, de pedido, a qualquer momento. De ofício, apenas 3 hipóteses, né? 3 hipóteses. Essas 3 hipóteses, potenciais questões de prova. A exoneração do cargo de ofício dar-se-á. Primeiro, olha só, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Professor, como assim? Estágio probatório são 36 meses, são 3 anos. Você vai ter que ter 5 avaliações e tem que ter média superior a 60%. A LOPEB foi bem clara nesse critério da avaliação de desempenho. Você não conseguiu. Você conseguiu 55%. Você está fora. Você vai ser demitido? Não, vai ser exonerado a pedido. Para ocorrer exoneração a pedido, somente em 3 hipóteses que a administração pública pode ter. Essa é a primeira, tem que saber, questão de prova. Claro, com certeza. 2, né? Quando, por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo. Ah, professor, vamos lá, né? Abandono de cargo. Onde que tem a legislação detalhada de abandono de cargo, prof? Lá na Lei Complementar 04 de 1990. Lá ele fala o seguinte, 30 dias consecutivos, né? Você tem abandono de cargo. O que acontece? A administração pública, né, tem um tempo para instaurar o PAT para formalizar a demissão por abandono de abandono de cargo. Passados os 5 anos, né, que está na legislação, tá? Nesses 5 anos, a administração pública pode constituir o PAD para abandono. Passou-se os 5 anos, ou seja, prescreveu aí a demissão, mas a LOPEB coloca lá que, neste caso aqui, o que vai ocorrer? Ó, quando extinguir a punibilidade depois dos 5 anos, ele não será demitido, ele será exonerado de ofício por abandono de cargo. Então, está aí para vocês aí. Pessoalmente, tá? Eu, pessoalmente, pelo meu modesto conhecimento do direito administrativo que eu possuo, eu entendo que esse item 2 aqui, primeiro, eu não tenho conhecimento que ele já foi aplicado alguma vez, né? Mas, na minha modesta opinião, esse item 2 aqui é inconstitucional, mas está na lei, tem que saber. E a terceira e última hipótese, você já sabe. O cara foi nomeado, tomou posse, foi empossado e não entrou em exercício no prazo de 30 dias, né? Não entrou em exercício no prazo de 30 dias. Nesse caso, ele será exonerado. Então, está aqui para vocês, assunto muito importante, as 3 únicas hipóteses previstas aí para a exoneração de ofício, né?
de ofício. Bacana? 1, 2, 3. E o artigo 35, ele vai falar da exoneração do cargo em comissão. Aquelas três hipóteses é para o cargo efetivo, né? Tá certo? Primeiro, cargo em comissão. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, ou seja, ad nutum, né? Ou seja, a qualquer momento, a autoridade que nomeou pode exonerar também. E essa exoneração não é uma punição. Punição é demissão. Então, cargo em comissão. Primeiro, a juízo da autoridade competente, salvo os cargos ocupados mediante processos eletivos. Por exemplo, membros do Conselho de Educação. Os membros do Conselho de Educação, quem nomeia é o governador, e o governador nomeia, o cara vai ocupar um mandato, cargo eletivo, tá certo? Então, ele é o quê? Cargo em comissão, aqui, ao juízo da autoridade competente. Então, quem nomeou pode exonerar qualquer momento. E, finalmente, a pedido do próprio servidor. Então, aqui estão as opções de exoneração do cargo em comissão. Pronto! Mais uma aula curta, mais uma aula importante para os nossos estudos. O mais importante ingrediente na fórmula do sucesso é saber lidar com as pessoas, né? Exatamente, cara, né? Eu falo para isso aí, é verdade, cara. A fórmula do sucesso, as pessoas têm que saber lidar com as pessoas, né? Realmente, não é fácil lidar com as pessoas, né? Tem pessoas que já têm um dom de lidar com as pessoas, né? Mas quem não tem um dom de lidar com as pessoas tem que trabalhar esse comportamento. Eu, pessoalmente, trabalho isso todos os dias. Gente, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se quiser. Fui, tchau. Clique like.